pessoal do Ocicast, bem-vindos ao primeiro episódio desse ano, dessa temporada 2026. Me chamo Daniel Galindo, sou apresentador, mas também fico por trás na parte do roteiro. Estou aqui com meu companheiro João, pode se apresentar. Opa galera, meu nome é João Pires, eu sou diretor da parte do Ocicast e trabalho também na parte do marketing e na gravação. Hoje eu estou na apresentação e espero que o episódio seja o melhor possível, afinal de contas esse é o nosso primeiro episódio. É o primeiro episódio da gente, a gente está fazendo a nossa estreia aqui sobre a nova gestão, temos uma galera por trás disso, um projeto muito bonito. Estamos aqui presente também a nossa produção, que cuida do áudio, que cuida do vídeo, cuida da transição. Também está presente aqui Yasmin, que está fazendo nosso auxílio. Estamos também, não na presença, mas na coordenação de tudo, na direção de tudo. Flávio, nosso professor, que cuida de todo o projeto. E, para começar o primeiro episódio bem, sobre a pauta de saúde pública, por que não chamar alguém que entende muito bem? Nosso convidado, Alexandre, por favor, pode se apresentar. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Ricardo. Hoje eu sou gestor de saúde da Unidade de Saúde da Família do Recife. Sou formado em odontologia e queria agradecer a vocês o convite. Estamos aí à disposição para ajudar aí no que puder a entender esse nosso SUS. Tamo junto, cara. Dito isso, roda a vinheta, produção. Aqui a gente vai começar bem leve, bem tranquilo. Eu queria saber, Alexandre, o que fez o senhor escolher esse ramo da saúde pública, de trabalhar, de ter o ofício que o senhor tem hoje em dia? Porque a gente vê que é uma área muito necessitada mesmo, né? É muito procurada, é muito importante. E por que o senhor decidiu enfrentar essa área? Eu sempre tive a vontade de ser profissional de saúde. Então, queria ser dentista, né? Na minha família eu sou o primeiro profissional de saúde, na área de saúde. E resolvi, depois de um certo tempo, por gostar de lidar com o público, gostar de gestão pública também. Eu gosto muito da área de gestão, fiz alguns cursos para gerência, para gestão. E aí recebi alguns convites depois de um tempo, e desde 2002 que eu enveredei pela gestão pública. O senhor fez faculdade aonde? Fiz faculdade pela Federal, Universidade Federal de Pernambuco. Olha, odontologia. O homem está com uma presença toda aqui na Federal, formado. Só uma pergunta que é interessante, tanto porque nós somos terceiros anos, né? Na época, o curso de odontologia era muito disputado? Era um dos mais concorridos, junto com medicina. Não mudou muito para hoje em relação aos cursos, a disputa dos mais concorridos, né? Engenharia, medicina, odontologia. Hoje também ganhou força muito o curso de enfermagem em função justamente do saúde da família, que agregou mais profissionais, enfermeiros, médicos já nutricionistas, né? E outros profissionais da área de saúde. E era diferente o vestibular, ele era um pouco diferente, não era no sistema que é hoje, tinha, se eu não me engano, era múltipla escolha, eram 2 fases quando eu peguei ainda, e a segunda fase era naquela prova de somatório, era bem mais... Você fazia a prova vinha com 16 questões, tá? E ela tinha... as respostas vinham com números ao lado. Nossa. Então você tinha que somar, de acordo com o enunciado, somar as alternativas corretas. Então você tinha de 00 a 99. Caramba. Então você não chutava, você ou acertava ou não respondia. Era a segunda fase, era nesse modelo. Hoje é diferente. Ressaltar de novo, o senhor está há quanto tempo na área? Eu, como dentista formado, eu tenho 32 anos. Agora, no SUS, diretamente com o Sistema Único de Saúde, 2002 eu entrei.
eu entrei como dentista do Saúde da Família. Foi logo no início do projeto do Saúde da Família. 24 anos então de... Isso, 24 anos de Eu imagino militância. que nesse tempo tem acontecido várias situações inusitadas no trabalho. Eu queria saber, por favor, expor pra gente, trabalhando na área pública, na saúde pública, uma situação inusitada que já aconteceu com o senhor no seu ambiente de trabalho. Bom, eu sou dentista e quase faço um parto, digamos assim. A gente estava na unidade de saúde e chegou uma gestante entrando em trabalho de parto. Aí a enfermeira tinha ido fazer uma visita domiciliar e na hora lá a gente pegou, botou ela no carro e levou para o hospital, levou para a maternidade pertinho lá da unidade de saúde que eu trabalhava. A gente levou para a maternidade, quando ela desceu do carro, quando ela saiu do carro, sentou na cadeira de roda, o bebê nasceu. Então, a gente ali dirigindo e virar e lá, aquela agonia, foi uma experiência muito legal. Assim. Nasceu o menino. Isso, assim, uma situação bem interessante. E isso a gente vai passar, a gente no SUS, a gente não está ali para fazer uma coisa só, né? A gente tem que ver o cidadão, o paciente como um todo, e teve que tomar uma atitude lá. Isso reflete muito que na unidade de saúde, eu imagino que deveria ter profissionais o tempo todo ali preparados para qualquer situação, mas na situação que o senhor não é especializado nessa área de obstetria, Sim. Aí teve que assumir essa função que eu imagino que deve ser delicada, né? Fazer trabalho de parto, e teve que improvisar ali um profissional de saúde na hora. A gente estava com a técnica de enfermagem, né? Teve ajuda lá da técnica, botou no carro, mas a enfermeira tinha ido fazer uma visita domiciliar. E a gente, assim, a gente colaborou, né? A gente não fez o parto, mas a gente viu a hora de ter que segurar o bebê, pelo menos. Sim, e puxando todas essas perguntas, toda essa palavrinha, toda a sua fala, eu queria saber qual a sua opinião sobre a saúde pública no Brasil, enquanto país, e como você vê, como você enxerga. Qual a sua opinião? O Sistema Único de Saúde, quando a gente vai falar de saúde pública no Brasil, a gente vai falar sempre do SUS, do sistema que é um dos maiores sistemas de saúde do mundo. E talvez um dos mais complexos. Você não vai ver esse nosso sistema em nenhum país do mundo. Aí eu vou fazer um breve histórico assim, de como surgiu o SUS, para a gente entender como era a saúde pública antes. Antes, nós tínhamos o INAMPS. Talvez vocês não saibam o que é, ou o nome INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, e antes se chamava INAMPS, que as pessoas que tinham emprego, elas tinham acesso ao atendimento médico e outros tipos de atendimento, através do INAMPS, as pessoas que tinham carteira assinada. Então, as outras pessoas, os outros usuários, os outros brasileiros, eles não tinham acesso à saúde. Eles viviam não é a mercê, mas eu diria assim, eles viviam aguardando uma vaga nas casas de atendimento, como antigamente se chamava. Hoje a gente ainda tem algumas casas de atendimento de caridade que a gente chama de Santa Casa. Então eles viviam a mercê dessa Santa Casa. Então se você não era trabalhador que tinha carteira assinada, você não tinha acesso à saúde, não tinha um acesso amplo à saúde que a gente tem hoje. Então, com as discussões com relação a essa falta de assistência, foram sendo criadas, a partir da década de 70, 80, começou a haver uma reforma sanitária no Brasil. E depois da Constituição de 1988, se colocou a seguinte frase: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A partir desse momento, que se criou, através da 8ª Conferência de Saúde, que as conferências de saúde são realizadas periodicamente, foi que se criou a possibilidade, foi que se aventou a possibilidade do Sistema Único de Saúde. Foi onde surgiu na Lei 8080 o SUS para a gente. Então o SUS,
ele é na sua plenitude, ele procura atender todo cidadão brasileiro. Isso foi uma mudança muito grande para aquele cidadão que não tinha um emprego, para aquela mulher que trabalhava e ficava em casa trabalhando e que o marido não tinha um emprego formal. Como era que ela levava seus filhos para uma unidade de saúde? A gente critica muito, às vezes a gente escuta muito críticas sobre o sistema único de saúde, mas ele favorece, abrange e aborda muita gente. Até porque, como o senhor falou, é um dos maiores do mundo, se não o maior, de acordo com algumas pesquisas, e é um dos que mais funciona. Isso é um mérito muito grande no nosso país. Porém, não tira o fato de que ainda tem muitas coisas a se melhorar e muitas coisas para se reaver ou se precaver. Eu já tive alguma experiência de estar em um posto de saúde e era para tomar uma vacina de raiva, por conta que um cachorro tinha mordido minha perna. Nossa, sim, raiva é complicado, morro de raiva. E aí, o que aconteceu? No momento, tinha uma fila e a gente pegava as senhas, né? Sim. E tinham 2 filas separadas. No momento eu não entendi muito bem qual era a separação, mas aí depois eu fui entender qual era a separação. Porque com a vacina de raiva, a pessoa tem que ficar retomando a vacina. E ali era a minha primeira vez e tinha outras pessoas que só iam refazer a vacina. Eu ia fazer todo um exame, receber todo um direcionamento. E aí, quando chegou a minha vez, eu recebi todo esse posicionamento que foi dizendo que a raiva você tem que manter o animal que ele mordeu em observação até 10 dias. Se o cachorro, o gato, enfim, não desaparecer, não morrer, não acontecer qualquer coisa em 10 dias, ele não tem o vírus da raiva. Por quê? Porque o vírus da raiva mata o animal em 10 dias. A gente vem a contrair em 40 dias. 40 dias. E aí eu fui lá e eu lembro que era uma senhora que estava atendendo a gente, né? E aí a minha mãe, ela estava meio desesperada, assim, falando, Bruce. Aí a moça chegou a ser até um pouquinho ignorante com a minha mãe. Falou, veja, seu filho não vai morrer. Seu filho não vai falecer. Mas no final das contas, deu tudo certo, o posicionamento estava tudo certo. Inclusive, tinham muitos estagiários da UFPE lá nesse posto. E eu queria estabelecer esse comentário, né? Sim. Sua experiência e saber o que o senhor acha também. Se o senhor frequenta quando adoece ou quando os seus filhos adoecem, não sei se o senhor tem filhos. Tenho 2 filhos. Se o senhor leva eles ao encontro do Sistema Único de Saúde. Então, todos vamos precisar um dia de usar o SUS. Nós usamos o SUS, o mais conhecido, como você está citando agora, é o PNI. É o Programa Nacional de Imunização. Todo mundo conheceu o PNI e conhece o PNI agora, principalmente depois da Covid. Você imagine um Brasil, um país do tamanho que o Brasil tem, né, um país continental, com essa gama de território, e você consegue vacinar toda uma população através do Sistema Único de Saúde, porque nós temos justamente um programa para isso. Dentro do SUS, nós temos vários programas. O mais conhecido é esse que você está mencionando, que é a vacinação. E também tem as UPAs, né? Isso. Mas as UPAs já são, hoje em dia, porque a rede ela foi municipalizada, digamos assim. O Sistema Único se divide vou dividir bem genericamente em 3 passos. A atenção primária ou atenção básica, que é a porta de entrada da saúde hoje. Você tem
perto agora das localidades, das comunidades, você vai observar que tem postos de saúde, que a gente chamava de postinho. Eu vou no postinho tomar vacina, eu vou no posto de saúde. Hoje em dia, essas unidades se chamam unidades de saúde da família. São unidades próximas à comunidade, que elas são a porta de entrada do usuário no sistema. Dali, ele pode ir para média complexidade, que já são as UPAs, os atendimentos de emergência, os especialistas, ou para as altas complexidades, que são exames de alta complexidade. Nós temos transplantes. São situações que você vai usar o SUS na alta complexidade. Então, aí cada esfera cobre uma determinada, cada esfera da União cobre uma determinada fase de atendimento de entrada do público. A atenção básica é a responsabilidade dos municípios, a média e alta, Estado e o governo federal. Então, hoje eu trabalho dentro da atenção primária. Eu sou um gerente de uma unidade de saúde que é o antigo postinho, que atende uma determinada região distrita, a população daquela região, prestando o serviço inicial, o atendimento genérico, como dizia assim, médico da família, aquele médico que vai na casa, que visita. Talvez você não tenha essa visita domiciliar, porque dependendo do local onde você reside, o agente de saúde chega ou não, porque precisa ter 100% de cobertura para chegar em todo canto, e é isso que está se buscando agora no município. Eu imagino que a atenção primária seja até a parte que mais se utiliza no Brasil. Sim. Porque, claro, existem casos graves que acontecem, precisam de uma atenção de casos mais complexos. Mas o sistema de saúde também trabalha na área de cuidar das necessidades primárias, porque acontece muito, né? Uma virose, eu imagino que seja atenção primária, um ferimento, alguma necessidade, algum problema menor. E aí eu imagino que o senhor deve ter bastante trabalho, né? Por conta de que deve esquecer todos os dias as demandas. E aí até estabelecendo esse feriado, eu ia até perguntar para o senhor. Durante a pandemia foi um período que todo mundo lembra. Foi um período que dividiu hábitos, todo jovem hoje em dia lembra como é que era a pandemia. E eu queria saber, até porque tive experiência com a vacinação, o mesmo diretor pegou a Covid-19. E eu fui o único que não pegou. Mas mesmo assim, tomei a vacina e tomei mais 3 vezes que precisava tomar. E eu queria saber como é que foi a vida do senhor durante esse período da pandemia tão delicado. No período da pandemia, eu continuei trabalhando, porque eu era gestor de um município, então eu não ficava, eu trabalhei online, tá? Eu não trabalhei home, eu ia porque eu tinha que ir lá, tinha todos os profissionais para a gente lá auxiliar, né? Fazer a gestão do processo de trabalho, a gente tinha que pensar também como ia ser, era tudo novo para todo mundo. A gente não sabia quando, onde podia fazer uma barreira. A vacina ainda não tinha, logo no início você não tinha vacina ainda, então a proteção era o isolamento, a gente tinha que adquirir testes, tinha que adquirir insumos para trabalhar e começou a faltar tudo. Só que depois foi normalizando, tudo quando você tem algo nesse tipo em que se fecha tudo, se fecha comércio, se fecha tudo, você começa a ter dificuldade, as coisas oneram. E aí você tem que gerenciar, tem que comprar bem, tem que ter responsabilidade com o dinheiro público, porque às vezes o problema de uma coisa que a gente diz que é ruim é quando a gente não consegue ter a responsabilidade com o que gasta do dinheiro público. Tudo que a gente, uma gás que a gente desperdiça, um material que a gente desperdiça, algo que a gente compra errado, é um gasto público. Isso é um prejuízo para quem está precisando lá na ponta, né? Se eu faço mau uso de alguma coisa, vai faltar para você, para outra pessoa. Eu uso o SUS porque eu vivo dentro do SUS.
Então, mas meus filhos têm plano de saúde, mas também já usaram o SUS, já foram aos hospitais públicos, já precisaram de hospitais públicos. Eu tenho um filho que já precisou do... agora não me foge a memória, mas já precisou usar o IMIP. Já precisou usar o IMIP. Ele precisou tomar um soro, na época, se eu não me engano, era IgG, a imunoglobulina G, que não era administrada em hospital, era administrada no serviço público, mesmo ele tendo o SUS, ou mesmo ele tendo o plano de saúde. Então, o SUS ele tem os princípios. São 3 princípios que norteiam o SUS. O primeiro deles é a universalidade. O SUS está para todos. Para quem tem, para quem não tem plano de saúde. Ele tem até um estrangeiro que botar o pé aqui no Brasil, ele tem direito a chegar na unidade de saúde e tomar as vacinas que sejam pertinentes à sua proteção naquele ambiente. Então, ele é universal. O segundo seria a equidade. É o que você estava falando com relação à fila de você era o primeiro, mas você estava numa fila e tinha outra fila. Então, a equidade significa tratar de forma desigual aquele que precisa de mais atenção. Você precisa entender que, digamos, quem é que precisa mais? Uma comunidade que está ali com vulnerabilidade social, que não tem condição nem de comprar o medicamento, ou aquele que tem uma condição de comprar o medicamento, ele está para todos, mas a gente tem que observar também essa questão da necessidade social e da vulnerabilidade. Talvez... digamos assim, nós não sejamos tão vulneráveis quanto uma criança, até um adolescente mesmo, 14, 15 anos, que esteja ali numa comunidade ribeirinha. Tá? As pessoas realmente confundem justamente essa questão da igualdade e equidade. Igualdade social é você atender as necessidades de cada um conforme a importância delas. Existe a necessidade que alguma pessoa precisa naquele exato momento e outras que existe aquela forma, aquela maneira de conseguir manter ainda. E às vezes se prioriza não a necessidade, sim a gente quem tem mais condição, e isso não é igualdade. Isso não é igualdade. As pessoas veem que chegou primeiro, ele pagou mais caro, mas as pessoas precisam, independentemente de onde vieram e de qual ele tem. Sabe? Essa é a parte bonita do SUS. O SUS ele atende quem precisa, quem mais precisa. Ele é justo. E por fim, a integralidade, que é você atender o cidadão desde a prevenção até o exame mais complexo, ou até a necessidade mais complexa dele. Eu ia perguntar, já que a gente entrou nesses princípios do SUS, por que, e muita gente se pergunta, e eu acho que o senhor tem a melhor resposta possível, por que se deve defender o SUS? Porque tem muita gente que fala que o SUS ele não é necessário, que os hospitais privados são muito melhores, que a saúde privada é muito superior e que se fizer uma vez vai ter acesso a vai ser melhor, vai ser melhor do SUS. Por que, então, se defender o SUS? O SUS talvez, essa questão da gente falar mal do SUS é porque a gente está vendo o lado muito de quem não se consegue ou do que não se consegue. Talvez se a gente, dentro do SUS, a gente tem várias políticas. Eu vou só citando duas políticas, uma política bem... Hoje em dia não existe uma mortalidade infantil nesse município ou em qualquer outro, porque isso é o SUS em todo o país, que não seja investigada. Nenhuma criança nesse país morre sem essa mortalidade infantil ser investigada. Qual é o hospital privado, qual é o ente privado que vai se preocupar com qual o motivo que aquela criança faleceu?
E se ela chegou a vir a óbito ao nascer? Isso é só um dos. Isso é uma política de vigilância epidemiológica, de controle de vigilância, que eu nem faço parte da vigilância, mas eu já presenciei, já fiz durante um tempo, eu já militei dentro da vigilância. Isso a gente enfrenta lá na unidade também. O que faltou para aquela criança ser acompanhada? Então, a partir de todas essas perspectivas que o SUS mostra, é de onde surgem as políticas. Para que a gente... Então, se você bota isso para o privado, a gente vai... Isso é um luz. Então, eu passaria a tarde aqui enumerando o número de políticas. Hoje em dia... Hoje em dia a gente não... Antigamente, a hanseníase, o que a gente chama de lepra, ela era considerada incurável. As pessoas eram isoladas, elas eram negligenciadas e ficavam deixadas a morrer. Hoje não, hoje você trata a lepra. Hoje você trata a hanseníase, a gente não chama mais lepra. A gente trata o mal de Hansen. Inclusive, nós temos meses que são dedicados a essas políticas. Né? Nós temos o mês da tuberculose, o mês da hanseníase, que é o da hanseníase foi o Janeiro Roxo. Então, que a gente faz a busca ativa desse usuário. A gente trata o usuário se trata com remédio gratuito dentro do SUS. Você já imaginou todo mundo que usa o sistema ter que comprar medicamento? O SUS dá medicamento. A gente entrega medicamento à população. A população é assistida, tá? Ela é visitada dentro das suas residências para a gente ter uma noção de como eles vivem. Eles são atendidos e são assistenciados. Eles recebem medicamento. As agentes de saúde vão na sua casa buscar lá você quando você às vezes precisa de uma consulta. É um sistema fabuloso. Assim, argumentos para defender o SUS a gente tem. Agora, lógico, a gente precisa de mais investimento, sempre precisa de mais investimento, a gente precisa de uma humanização maior, talvez, quando você se sentir mal atendido, talvez a gente precise de capacitação para algumas pessoas, para que a gente humanize esse atendimento, o atendimento precisa ser humanizado. É assim que eu vejo o SUS. Preservar as políticas que dão certo e investir naquelas que precisam melhorar. Sempre a gente precisa melhorar. Perfeitamente. E eu queria saber também se o senhor já chegou a preferir o SUS do que o sistema privado em questão de atendimento, ou se você já chegou a preferir ir ao SUS do que o sistema privado, tanto para o seu atendimento, para o atendimento dos seus filhos, quanto de esposa, não sei. Eu queria saber vice-versa, se teve um momento que o senhor pensou em usar, preferiu usar o sistema privado ao público. Desculpa, pode falar também por que o senhor preferiu nos dois casos. Na verdade, eu não vejo assim, eu não fiz uma preferência, a gente não fez uma escolha. Digamos, você tem um plano de saúde, é melhor que eu use meu plano de saúde, porque o SUS ele já tem a rede, ele tem que atender aquela rede assistencialista, assistir aquelas pessoas. Agora veja, como a gente tem um plano de saúde, a gente usa, mas eu já ouvi muito relato do seguinte, as situações que eu estou no meu trabalho, o próprio médico da minha unidade me atende. Então, se eu estou ali, eu vou sair para outro, para o privado. Não é nem pela facilidade, é pela convenção. Eu estou ali, eu confio naquele médico que está ali no SUS, ele é um bom médico. Então, eu acho que, assim, não é uma questão de preferência. Muitas vezes porque eu posso ter essa visão de preferir. Então, para mim é muito fácil ter escolha. Não, eu tenho a oportunidade de estar no SUS. Mas se eu não tivesse, digamos assim, tivesse dentro do sistema, não fosse
um operador do sistema, né? Não tivesse dentro dele, não tivesse inserido nele. Eu iria para o meu médico privado, mas não por não confiar no médico do SUS. Eu conheço profissionais excelentes do SUS, todos eles capacitados em políticas públicas que são... Tanto que as faculdades públicas elas mandam os seus alunos para estagiar em unidades do SUS, né? Privadas e públicas. Eles vêm estagiar com a gente lá nos postos de saúde. Hoje já existe a especialização da atenção primária, né? Da rede básica de saúde. Já existe a especialização. E, inclusive, eu queria saber também... Médico de saúde da família. Inclusive, eu queria saber também do que o SUS cobra em geral, sabe? Tipo, a maior parte do que o SUS cobre, sem ser questão só de UPA e vacinação. Porque isso a gente vê com muita frequência, mas tem coisas que a população não tem tanto vazamento do que o SUS cobre. O SUS ele tem todas as especialidades, tá? Hoje agora recentemente, o governo federal lançou um programa mais de especialistas. Então várias especialidades. O SUS tem todas as especialidades. Especialidades até que eu não sei se a gente encontra tão facilmente na rede privada. Lógico que todo canto se encontra, mas nem sempre a gente tem muitos profissionais, né? Então, o SUS ele cobre toda aquela questão da integralidade, da prevenção ao exame mais complexo. A gente encontra de todos os tipos do SUS. Agora a UPA, por exemplo, a UPA já é uma outra, já é da média complexidade. Eu lido muito com a atenção básica. Na atenção básica, só um outro exemplo. Nós temos dentro das unidades de saúde o programa de pré-natal. Então, o governo federal... É importante o pré-natal também. Isso. A gente que tem pessoas engravidas que não realizam o exame pré-natal, que é um erro grave. Eu queria saber porque é importante fazer o exame pré-natal e como que a saúde pública, o SUS, ele faz essa abordagem. O SUS, dentro das unidades básicas de saúde, existe várias linhas de acompanhamento. A gente acompanha as condições prioritárias de saúde. Digamos que uma mulher grávida é uma condição prioritária. Gravidez não é doença, mas ela é uma condição que precisa ser acompanhada, assim como o hipertenso diabético, assim como o tuberculoso, assim como o paciente de Hansen e dentre outras condições de saúde. Nós temos a política do idoso. Mas falando especificamente do pré-natal, as mulheres, quando ficam grávidas, elas vão na unidade, elas fazem uma consulta na unidade de saúde e elas são inseridas no programa do pré-natal. Então, o Ministério da Saúde controla esse tipo de programa através de alguns indicadores. Essa mulher ela tem que ter 9 consultas, desculpa, 7 consultas em 9 meses de atendimento. Então, quase que todo mês ela é acompanhada. Tá? Essas consultas ela tem que fazer testes para alguns tipos de problemas que podem causar sequelas na criança, para sífilis, para hepatite, então para sífilis, hepatite e entre outros. Ela tem que tomar as vacinas pertinentes ao período de gravidez. Tudo isso é monitorado e acompanhado por nós do município e consequentemente, pelas instâncias que estão acima. Então, a mulher é acompanhada na integralidade do pré-natal dela, durante todo o período. E quando ela faz o parto, nós temos um acompanhamento que se chama puericultura, que é a criança até os 2 anos de idade, ela é acompanhada pela unidade de saúde. Eu ia até perguntar, porque pegando também a pauta que aconteceu lá durante a pandemia, que foi um período complicado, se houve muita sucateação do sistema de saúde, sucateamento, no caso, que foram cortes de verba,
a verba foi redirecionada para outras áreas e houve uma deficiência durante o governo que estava naquela época. E acabou muitas das sequelas que estão hoje em dia no SUS. Você pode perceber que muitas coisas que deveriam estar funcionando no SUS por conta de corte de gastos, por conta da verba redirecionada durante o governo que passaram, teve consequências graves que a gente está tendo. As pessoas que necessitam, sofrem bastante. As pessoas que precisam de transplantes de enormes, materiais hospitalares, tudo cobre a parte de verba. E com agora essa nova perspectiva que estamos vivendo esse ano decisivo, queria saber quais são as expectativas do senhor, Alexandre, a respeito da saúde pública, porque a gente vê que o SUS, até ano passado, de 2024 também, é muito ameaçado de privatização. É ser concedido. Eu queria saber qual é a opinião do senhor, o futuro da saúde pública. Porque a gente vê que pode estar mexendo com algo delicado e muito importante. Privatização do SUS, assim, na minha opinião, é fora de cogitação. Eu acho que nem consegue, sabe? O SUS tem um tamanho tão grande. Digamos assim, um projeto, é um sistema tão complexo que eu acho que não conseguiria privatizar. Eu espero que inclusive assim, eu tenho ouvido recentemente falar dessas questões de privatização, mas a gente já ouviu muito, principalmente no fim da pandemia, quando se voltou, né? E agora eu acredito que eu espero que a gente venha recuperar esses investimentos que talvez tenham sido feitos para outras situações, e também alguns investimentos do próprio SUS eles foram redirecionados para a questão mais daquela necessidade de ter muita UTI, de ter muita vacina, de ter tudo muito para aquele momento que a gente precisava. Não só a verba que foi desviada para outro, se foi desviada ou que foi para outro tipo de situação, isso é inconcebível, né? Você não pode tirar a verba da saúde. A saúde é um lugar que você cada vez mais tem que investir. Tudo fica mais caro na saúde. O atendimento de um cidadão ele não é barato. Ele é caro o atendimento do cidadão. E aí você envolve também os recursos humanos. Os profissionais que estão ali, eles têm que se capacitar, têm que ser especializados. Então, isso traz um custo maior. E quando você diminui o custo de uma saúde, tentando sucateá-la para parecer que quer privatizar ou tentar privatizar, eu estou entendendo isso, quer dizer que tentaram fazer isso para privatizasse o SUS. Eu acho que a gente não vai mais por esse caminho, não se consegue. Eu acho que a população não aceita. Por mais que a gente critique o nosso SUS, por mais que a gente ache que poderia ser, e sempre há de ser melhor. A gente sempre precisa querer o melhor, claro. Mas não tem condições da gente privatizar um sistema, uma coisa tão bonita, tão complexa e que atende a tanta gente. É muita gente. Eu vou dar um dado só do lado da minha unidade, assim, um dado que eu possa me lembrar. Eu acho que há 2 meses atrás, nós fizemos 600 atendimentos em um mês de uma unidade de saúde. Isso só a minha. Eu tenho uma do lado. Tem uma unidade do lado da minha, que eu digo assim, que ela não é minha, ela é do povo. A gente fala minha assim, porque a gente vive lá dentro e a gente gosta daquilo lá. E 600 consultas médicas, sem contar consultas de enfermeiros, consultas de... Imagine quantos exames de laboratório a gente não fez. Então, se você somar uma unidade dessa, gira quase ou mais de 2.000 procedimentos mês. É muita gente. É muito procedimento. Então, tudo é um procedimento, curativo é um procedimento. Você hoje vai lá na unidade e você não só vacina, você faz curativo. Você é atendido.
você marca um exame. Você fica perfeitamente, cara. Dito isso, a gente vê o quanto o SUS é importante para todo brasileiro. A gente vê o quanto o SUS é importante para toda pessoa que vem de fora também, para receber algum atendimento. E eu queria até agradecer, cara, por tu ter aceitado vir para o nosso primeiro episódio aqui no nosso cast. Eu queria agradecer a Daniel também por fazer parte desse episódio com a gente. Queria agradecer a produção também. Tá aqui. Senhor Henrique, que está cuidando do computador, está senhor Arthur, que está também cuidando do áudio, está todo mundo aqui ajudando nesse episódio incrível que você gostei muito. Eu amei, cara. Aprendeu que tem que defender o SUS. Aprenderam, vocês todos aprenderam. Ele ensinou, tem que defender o SUS, galera. Isso é importante demais. A lição desse episódio, além de todas que eu aprendi com o senhor Alexandre aqui, que a saúde tem que ser defendida. O SUS tem que ser defendido e valorizado. E a gente quer agradecer também a Yasmin, que está aqui com a gente, que deu todo o nosso auxílio. A gente quer agradecer ao professor Flávio, a gente quer agradecer a Giovana, a Isabela, Mariana e a Duda, que fazem parte também do nosso podcast. E acima de tudo, eu queria agradecer de novo, cara. Muitíssimo obrigado. Eu, Daniel, João, eu queria agradecer a produção também. Muito obrigado pelo convite. Primeiro, antes de agradecer, eu queria dar os parabéns a vocês. Uma iniciativa, para mim, é inusitada. Eu nunca tinha visto assim, em uma escola, tá? Se falar de SUS em escola. Tá? E olhe que eu tenho filho que estudou e ainda estuda, mas só estão na faculdade agora. Mas assim, é uma iniciativa belíssima. Mostra o quanto vocês são antenados e interessados com a vida, porque a vida da população faz parte da nossa vida também, né? A gente tem que ajudar ao próximo e também é o imposto do pai de vocês que está aí gerenciando e ajudando essas pessoas. Muito obrigado pelo convite, eu espero que eu tenha ajudado. Tá? Meu conhecimento de SUS é tudo que eu vivi até hoje, mas assim, tem um tempinho, né? Mas a gente está à discussão. Se precisar, se for de saúde, a gente... Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela visualização de vocês. No próximo episódio, a gente vai falar sobre crise climática, questões climáticas. Isso vai ser bomba. E a gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo. Obrigado por tudo, galera. É nóis.